Iniciou o seu percurso profissional como administrativa numa empresa de construção e promoção imobiliária em Famalicão entre 2003 e 2008. E nesse mesmo ano integrou a Era Imobiliária de Famalicão como diretora processual, cargo que desempenhou até 2012. E desde 2014 assume funções de diretora processual e intermediária de crédito na Era da Trofa, onde continua a ser uma peça fundamental no funcionamento e acompanhamento da equipa. Muito obrigada. Nós hoje estamos aqui para falar do apoio aos jovens na compra da primeira casa. Alexandre, o que é a garantia pública do Estado? Bem, a garantia pública do Estado foi uma medida que o Governo implementou no final de 2023, de forma a ajudar os jovens a conseguirem adquirir a primeira casa sem terem que dar aquela chamada entrada inicial. Portanto, poderem pedir um financiamento a 100% junto da banca. E quando é que foi criada a garantia pública do imóvel e porquê? Foi em 2023, no final de 2023, através do programa Mais Habitação. A ideia foi que aqueles jovens que estavam com dificuldade em adquirir uma primeira habitação, porque não tinham entrada para dar ou porque não tinham dinheiro para despesas, etc., conseguissem, dessa forma, sair da casa dos pais, não é? Porque estávamos a iniciar aqui uma crise em que qualquer jovem que quisesse dar um passo de alterar o seu estilo de vida não estava a conseguir. E então o Estado lançou essa garantia de maneira a que esses jovens que estavam com dificuldades, que até tinham um emprego, que até tinham uma situação estável, mas que realmente não tinham capacidade de poupança e por isso não conseguiam ter uma casa própria. Neste caso, ao permitirem, através da sua ajuda, que possam recorrer a um financiamento a 100%, permitiram a que estes jovens possam efetivamente dar esse passo. E a quem se destina exatamente essa ajuda? Destina-se a jovens até 35 anos, portanto, até àquela idade, portanto, que são considerados ainda jovens, mas que ao mesmo tempo já deviam estar há muito tempo independentes, e para poderem aceder à garantia é preciso algumas características e alguns requisitos, sendo o principal esta questão da idade. Também não podem ter outros imóveis em seu nome, por exemplo, não podem ser dependentes de IRS de terceiros e algumas outros requisitos que serão necessários ter para efetivamente poder usufruir dessa garantia. Ou seja, qualquer jovem que esteja a trabalhar, Certo? que tenha um IRS e que queira comprar a sua primeira casa, se pode candidatar a isso, não é? Certo, desde que, como eu estava a dizer, reúna determinados requisitos e não tenha outros imóveis no seu nome, sim. E como é que funciona na prática? Em que é que consiste exatamente a garantia pública? O Estado aparece aqui como fiador do comprador. Basicamente, assume o risco perante o banco de que, no caso de incumprimento, o Estado assume o pagamento da prestação. É claro que a ideia não é deixar, tanto que o comprador deixe pagar e o Estado assuma a responsabilidade e pronto, passa a ser um problema do banco e do governo. Aqui a questão é tipo um seguro de proteção ao crédito, por assim dizer. Ou seja, naquele período em que o cliente está com dificuldades para pagar, o Estado faz esse pagamento junto da banca, até que a banca e o cliente consigam arranjar uma solução para continuar a que o pagamento seja regularizado. Aqui na prática, vamos assim a só fugir um bocadinho. Qualquer jovem que hoje em dia quer comprar uma casa tem que ter 25, 30 mil euros. Hoje em dia não, antes de 2023, quisesse comprar uma casa tinha que ter 25, 30 mil euros para dar o passo inicial, não Exatamente, é? exatamente. E a partir do momento em que começou a existir a garantia pública, deixou de ser necessário isso. Certíssimo. Não é? Porque, e acho que é isso que torna possível.
porque as pessoas, os miúdos hoje em dia, os miúdos estudam até aos 20 e tal anos, começam a trabalhar aos 30, se calhar ainda não conseguem ter um pé de meia de 30 mil euros. Com certeza que não. Com Não certeza é? que não. E é aqui que eu acho que é a parte mais importante da garantia pública, não é? Porque podem comprar a casa com o financiamento a 100% e não pagam IMT. Sim, isso é uma das coisas que se podem associar, porque além desta medida da garantia pública do Estado, também foi, portanto, não foi em simultâneo, mas um bocadinho antes, também passou a ser isento o pagamento de IMT, Imposto de Selo, para os jovens também até 35 anos. Por isso é possível juntar estas duas medidas e realmente usufruir de uma poupança considerável na aquisição do imóvel, uma vez que não tem que dar entrada e também tem essa isenção de impostos, não é? Que é bastante considerável no orçamento para a aquisição de um imóvel. E como é que é aplicada no crédito de habitação, exatamente? Pronto, basicamente o financiamento é 100%. E o cliente tem o Estado que, como eu estava a dizer há pouco, no caso de haver algum problema com os pagamentos da prestação, ou porque perdeu o emprego, ou porque ficou de baixa médica e não consegue fazer o pagamento, etc., entra aqui o Estado e funciona como fiador. Portanto, basicamente funciona dessa forma. Como proteger tanto o comprador como a própria banca. Porque, no fundo, traz para si o risco, não é? Que retira da banca, ou seja, a banca vê-se à vontade em emprestar os 100% porque sabe que, correndo alguma coisa mal com o cliente que pediu o financiamento, será ressarcido pelo Estado dos valores que foram financiados. E que entidades é que estão envolvidas, exatamente? Os bancos, as finanças, o Estado em si, os compradores, os vendedores, as imobiliárias, portanto, os intermediários de crédito. Portanto, é aqui uma panóplia de instituições que estão envolvidas com a garantia pública, no fundo, porque é preciso passar um bocado por todas estas instituições para que efetivamente ela seja aplicada. E então, já falámos que quem pode beneficiar são os jovens até aos 35 anos, não é? Desde que estejam a trabalhar, tenham um IRS e não tenham uma outra habitação. Limites de rendimento ou limites de valor da aquisição, existem? Sim. Os rendimentos do IRS não podem ultrapassar o 8º escalão. E o valor do imóvel também não pode ultrapassar os 450 mil euros. A partir daí já não aplica a garantia pública do Estado. Também, se for um casal a comprar, tem mesmo que ter os dois menos de 35 anos. Caso contrário, se houver um que já seja mais velho, já não podem usufruir. Também não podem usufruir mais do que uma vez. Portanto, teria que ser uma aquisição para a habitação própria e teria que ser a primeira. E não pode, portanto, usufruir uma segunda vez. Imagina que vende este imóvel, por exemplo, que comprou com acesso à garantia pública do Estado. Se quiser comprar um outro, já não pode usufruir. Isso é também uma pergunta importante, que é, eu posso comprar, eu não, que eu não tenho, quer dizer, mas os jovens podem comprar a casa, mas a seguir podem vendê-la, se houver algum problema, que queiram, alguma coisa que os motive a vender. Sim, exatamente. O facto de a garantia pública, de estarem a usufruir da garantia pública do Estado, não os obriga a ficar com aquele imóvel pelo período de 10 anos, que é o prazo que dura a garantia pública do Estado. Okay. A qualquer momento, se quem comprou sentir necessidade, ou porque quer comprar um imóvel melhor, ou porque está com dificuldades em pagar as prestações e sente que não quer ficar com aquela responsabilidade, pode perfeitamente vendê-lo sem qualquer tipo de inconveniente ou de consequência. Também não pode comprar para a habitação própria e depois decidir arrendar o imóvel, porque nessa circunstância perde a garantia pública do Estado. É efetivamente, única e exclusivamente, para situações de habitação própria permanente. Ou seja, falamos agora de um ponto também importante, que é o Estado
dá a garantia durante 10 anos. Exatamente. A partir desse momento, deixa de ser o fiador do cliente, não é? É isso porque calcula-se que aqueles 10 a 15% que o Estado garante à banca fiquem liquidados ao final desses 10 anos. E, portanto, a partir daí, o Estado retira-se da operação e fica só o financiamento, o vínculo entre o banco financiador e o cliente que recorreu ao crédito. Limites de rendimento existem para... Era o que eu tinha dito, é o 8º escalão de IRS, que são, pois, que são, já falamos pronto, disso, mas tem são razão. valores muito grandes. Quando estamos a falar do 8º escalão de IRS, estamos a falar de valores anuais de 80 mil euros e coisas assim desse género. Portanto, abrange uma grande franja da população o acesso à garantia. Okay? E que tipos de habitação é que são abrangidos? Qualquer uma, pode ser apartamento, pode ser moradia, é o que o cliente quiser. No fundo, tem que ter sempre a noção de que só porque existe esta garantia pública e que os bancos financiam a 100%, não significa que a pessoa vá conseguir comprar. Depende do preço, porque vai estar relacionado com a sua taxa de esforço. Uhum. Portanto, se eu quiser, eu também já não posso, mas se eu há uns anos atrás quisesse comprar uma casa... Há 2 ou 3, 50 de nada. Quisesse comprar uma casa de 350 mil e se a minha taxa de esforço ultrapassasse os 35 ou no máximo dos máximos, a soma dos meus créditos fossem de 50% do meu rendimento, mais do que isso, não ia conseguir, mesmo que o banco tivesse na disponibilidade de me financiar os 100%. Eu não teria capacidade para aquele valor. Portanto, não é só porque existe a possibilidade e os bancos financiam a 100% que nós vamos poder comprar a casa que queremos só porque sim. Não, está relacionado sempre com os nossos rendimentos e com a nossa capacidade em termos de taxa de esforço. É preciso ter um bocadinho essa noção. Por isso é importante consultar os intermediários de crédito para tentar perceber qual a viabilidade de cada um, para perceber até que montante é que eu posso procurar um imóvel para mim, que seja confortável para os meus rendimentos, porque senão se calhar vou estar a iludir-me com um imóvel que adorei, mas que é caríssimo e depois não consigo o financiamento. Portanto, o ideal é fazer as coisas um bocadinho ao contrário do que se fazia até há uns tempos atrás. É primeiro analisar a nossa capacidade financeira e a partir daí procurar um imóvel ajustado. E, efetivamente, é para a habitação. Se for para autoconstrução ou uma casa de restauro, por exemplo, é possível fazer? Não pode. Autoconstrução, multi-opções, esse tipo de crédito não está contemplado. Habitação secundária não estão contemplados pela garantia pública. No entanto, se fizer um crédito com garantia pública e daqui a 2 ou 3 anos decidir transferir para outra instituição, continua a usufruir da garantia pública, não de mais 10 anos, mas do período que faltar do primeiro crédito para o novo crédito que for transferido. Nessas situações dá também o crédito para o chamado crédito deficiente, também está abrangido pela garantia pública, por exemplo, também é possível. No entanto, lá está, habitações secundárias, autoconstrução, restauros, isso já não. E qual é o impacto real que isto realmente tem no mercado? Esta medida facilita mesmo o acesso à habitação? Facilita no sentido que estávamos a falar há pouco, daqueles jovens que têm uma vida estável, mas que ainda não tinham tido tempo, porque estudam até tarde, porque começam a trabalhar mais tarde e não têm capacidade de poupança suficiente para dar uma entrada e para fazer face ao valor dos impostos que são necessários pagar. Aí sim, porque senão esses jovens iam ter que estar não sei quantos anos mais a tentar juntar esse dinheiro para poder comprar. E assim já conseguem. E já se nota bastante procura por parte desses jovens de habitação para comprar. É exatamente isso. Efetivamente está a dar a possibilidade a mais jovens para comprar e nota-se uma maior procura Sem dúvida. Mal esta medida começou a ser falada, começámos a receber, na era da trofa, muitos contactos de pessoas interessadas em saber como é que ia funcionar, se estariam elegíveis ou não, e portanto, assim que ela ficou efetivamente
está-me a faltar a palavra agora, possível, exatamente, possível de usufruir. Tivemos imensos casais jovens a começar a querer procurar casa e a perceber até que valor é que poderiam efetivamente financiar-se. Acha que isso fez subir o preço dos imóveis? É assim, o preço dos imóveis já está muito alto. Isto eu não senti que fizesse subir grande coisa. Pode, às vezes, dependendo das zonas do país ou de alguma zona em específico, isso até ser uma questão, mas não tanto como as pessoas inicialmente achavam que iria acontecer. Porque também os imóveis já estão caros por si e também depois que acabavam por ter preços que mesmo os próprios vendedores acho que chegariam à conclusão que não consigo vender. Estou a pôr um preço demasiado caro. E ficávamos sempre dependentes da avaliação bancária. Exatamente. Porque mesmo que, isto até pode ter influenciado um pouco os preços, não vou dizer que não teve, porque aumenta a procura, aumenta o valor de preço, não há hipótese, é sempre assim. Mas depois também temos aquela baliza das avaliações bancárias e por muito que se queira esticar, não vale a pena que não chegue lá. Exatamente. E eu acho que também se sensibiliza por vezes os vendedores nesse sentido, de que, o valor que pretende ou que idealiza é este, no entanto, temos que ter em atenção porque para conseguir é preciso uma avaliação deste montante e muitas vezes são valores que não são possíveis. Apesar de hoje em dia as avaliações correrem relativamente bem, são casos esporádicos em que há alguma incongruência entre a avaliação e o pedido de financiamento, mas às vezes acontece. E, portanto, também não dá para influenciar ou para aumentar muito os valores, porque isso também, lá está, deixa aqui um bocadinho à realidade. Então, o que nós temos aqui é a garantia pública substitui a entrada, não é? Exatamente, certo. É possível combinar com outros apoios do Estado, outras coisas que possam... Sim, todos os apoios que estão neste momento em vigor podem ser associados uns com os outros, exceto, claro, que não reúnam algum dos requisitos que cada um desses benefícios exige. Eu podia estar aqui a enumerar, mas são imensos e portanto posso às vezes esquecer-me aqui de algum elemento, mas tem que ter todos esses requisitos que são pedidos, tem que ser todos, tem que ser tipo uma checklist, tem que bater tudo certo. Caso contrário, já perde o acesso. É preciso não ter dívidas às finanças, é preciso também ter a situação na Segurança Social regularizada, é preciso documentos extra para apresentar ao banco, contrato de promessa de compra e venda para justificar o valor do financiamento, uma data de coisas que são pedidas extra para confirmar que realmente eles podem aceder ao benefício, inclusive uma certidão das finanças, uma certidão predial negativa a dizer que não são proprietários de nenhum imóvel. Pronto, é assim uma listagem ainda grandinha, que nós, quando os clientes nos abordam, lhes fornecemos para eles nos conseguirem dar todos esses dados, de maneira a que nós consigamos ver, vocês realmente reúnem as condições todas, podemos avançar com o pedido de financiamento. Já aconteceu, infelizmente, um caso de uns clientes que queriam financiamento a 100% e achavam que estavam elegíveis, no entanto, a senhora era dona de um terreno. E, portanto, um terreno urbano, e isso inviabilizou o pedido do financiamento a 100%. Ela pensava que era só imóveis para habitação, mas não, tudo o que sejam imóveis urbanos inviabilizam o pedido a 100%. Vamos imaginar que alguém herdou metade de uma casa. Não pode morar nessa casa, mas como é dona de metade de uma casa, não é? Vamos imaginar que eu herdei uma casa com os meus irmãos, eu já não tenho acesso. Exatamente, porque na tal certidão que é emitida pelas finanças a dizer se é ou não proprietário, vai lá dizer que sim, que neste momento é proprietária, seja única proprietária ou comproprietária, de um imóvel e, portanto, logo ali fica fora. Ao bocado falou que se o cliente tivesse algum problema de pagamento ou assim, o Estado ia
ajudar com o que é que acontece exatamente no incumprimento? Ainda não sabemos, ainda é cedo. Exatamente, é assim, eu ainda não tive nenhuma informação de nenhum incumprimento por parte, pelo menos, de clientes nossos, obviamente, recente, que são claro. os que nos dizem respeito. Mas, pelo que percebi, é exatamente a mesma coisa que aconteceria com um fiador dito normal, vá. Ou seja, eu não pago o meu crédito de habitação, o meu fiador é contactado no sentido de ser ele a pagar a prestação por mim. Pronto, e basicamente é isto. Claro que depois, lá está, a ideia é que o banco e o cliente cheguem ali a um acordo e tentar perceber de que forma é que consegue voltar a ser ele a pagar, para que o fiador saia novamente de cena, e depois há, entre o Estado e a banca, uma outra, portanto, um outro, entre aspas, contrato, de que depois o banco tem que devolver, o valor que que o Estado pagou naqueles meses que o cliente não conseguiu. Pronto, e já temos vários clientes a usufruir dessa garantia, mas efetivamente desejo que todos consigam sempre cumprir com tudo. Não é? Sim. Já temos vários casos, sim, de vários casaizinhos jovens que finalmente conseguem dar o passo que tanto queriam de se juntar os trapinhos, porque finalmente conseguem comprar casa e não têm aquelas despesas e aquelas obrigações iniciais que outros casais que não possam, obviamente, usufruir, têm que ter noção que são necessárias. Quais são as dicas que daria para os jovens que querem comprar casa agora? O que é que devem fazer de imediato, se quiserem mais informação sobre este assunto e usufruir? O ideal é contactar um intermediário de crédito. Neste caso, a Era da Trofa, como é óbvio, é entrar em contacto connosco, efetivamente, e pronto, nós pedimos a listagem dos documentos e fazemos portanto, junto da banca, em vez de andar o cliente de banco em banco a tentar perceber o que é que consegue aqui, ali e acolá, nós, de uma só vez, conseguimos abordar os vários bancos e pedir simulações e até que valor é que o cliente efetivamente consegue pedir um financiamento, para depois procurarmos um imóvel dentro daqueles valores e das características que o cliente procura e podermos efetivamente fazer a compra e venda. Esta informação sobre a garantia nós conseguimos no portal do Governo, não é? Se os nossos no banco quiserem procurar. Sim, pode ver no portal do Banco de Portugal, no portal do Governo, pode ver nos próprios sites dos bancos, também tem informação. Portanto, há muitos sites e portais onde é possível ir encontrar informação. Em relação ao crédito, porque a Era tem efetivamente um departamento de crédito, não é? Até há pouco tempo nós fazíamos o crédito aos nossos clientes que compravam a habitação ou compravam um imóvel na Era e eram esses os nossos clientes de crédito, porque o crédito era um serviço acessório, não é? Que o cliente usufruía e nós oferecíamos a quem comprava. Neste momento o crédito de habitação já é uma das nossas vertentes muito fortes. E então nós fazemos crédito de habitação a toda a gente, tanto aos clientes que compram casa na Era, casa ou qualquer outro tipo de imóvel, como a outros clientes que queiram, que comprem até noutro sítio ou que vão comprar diretamente com o proprietário, mas que precisam de alguém que trate do crédito de habitação. Sim, fazemos isso tudo, sim. A Alexandra está lá para ajudar toda a gente, não é? Sim, claro que sim. É exatamente isso. Nós tínhamos, o nosso foco eram os nossos clientes compradores que vinham ter connosco. No entanto, a intermediação de crédito é uma entidade em si já e, portanto, nós também abrimos o nosso leque e fazemos transferências de crédito de clientes nossos antigos ou qualquer outra pessoa que queira usufruir do nosso serviço e nos contacte, como já tenho feito vários, felizmente. Ou crédito novo. Também já aconteceu de pessoas que foram comprar noutra imobiliária, mas que fui eu que tratei do crédito deles porque confiavam e gostaram do meu serviço numa outra situação.
conhecidos, depois passa a palavra, a pessoa que fez o crédito comigo passa a palavra aos conhecidos e os conhecidos contactam-nos. Portanto, estamos abertos a fazer financiamento, que seja crédito novo, autoconstrução, transferências bancárias, o que quer que seja. Fazemos todo o tipo de crédito e não só aos nossos clientes. Qualquer pessoa que queira pode contactar a Era da Trofa e nós fazemos o acompanhamento. O que é que eu preciso fazer para saber qual é a minha capacidade financeira? É assim, o ideal é juntar a documentação, a listagem de documentação que nós pedimos aos clientes. Basicamente é o documento de identificação, o IRS e a respectiva nota de liquidação, os recibos de vencimento, extratos bancários, pronto, por aí, e depois passar-nos essa documentação. E nós enviamos os documentos para os bancos e os bancos vão nos dizer: este cliente, com estas características e baseado na documentação apresentada, consegue um financiamento de 200 mil, 230, 500, o que for. E depois então nós comunicamos com o cliente, apresentamos-lhe os valores e dizemos que consegue num teto máximo de X. E se ele estiver confortável com aquela prestação, procura-se um imóvel dentro daquele valor. Se for uma prestação que considerem demasiado alta, podemos ajustar o valor de um imóvel para uma prestação mais baixa e depois encaixar basicamente o financiamento na casa e a casa no financiamento, para juntar o melhor dos dois mundos, não é? Conseguirmos uma casa dentro daquilo que o cliente quer comprar, com um valor de prestação que também seja confortável. Pois, a questão aqui é quando vai visitar alguma coisa, já sabe, eu posso comprar esta casa, não é? Precisamente. Eu já tenho uma apreciação do banco e eu posso comprar aquela casa. Não vou ver uma coisa e depois ficar na expectativa, se calhar o banco não vai aprovar. Exatamente. Isso não vai acontecer, não é? Isso deixa de acontecer. Até há uns anos era assim que funcionava. Primeiro as pessoas iam ver as casas, faziam as propostas para comprar e depois é que íamos consultar a banca. E muitas vezes tínhamos decepções. E depois a pessoa já estava apaixonada pela casa e depois já não gostava de mais nada e era aquele um desgosto, pronto, por termos feito as coisas da forma que fazíamos. Mas era o comum, era assim que funcionava. De há uns tempos para cá, mudou-se a forma de fazer de fazer esta apreciação. E então, primeiro vamos perceber a capacidade do cliente e depois vamos apresentar ou procurar um imóvel que enquadre naquele montante. E quanto tempo, em média, é que demora uma aprovação bancária? No caso, uma aprovação financeira, não é? A aprovação bancária depois já é com a avaliação do imóvel. Mas a partir do momento em que eu reúno a documentação toda, não é? Porque tem que ter tudo na mão, a partir do momento em que tem toda a documentação, até o banco dar o ok, quanto tempo, quantos dias? É assim, se for uma pré-aprovação, só para percebermos se o cliente tem capacidade para o valor X, 1 ou 2 dias, às vezes os bancos respondem no próprio dia. Se o cliente já tiver efetivamente um imóvel e quiser submeter à aprovação, já demora mais um bocadinho, mas também no espaço de uma semana temos resposta. E daí para a frente, depois é fazer a avaliação ao imóvel, assinar as cartas de aprovação final com o banco, reunir os documentos necessários, pedir os documentos que sejam obrigatórios para a escritura e depois fazer a marcação. Mas é bastante rápido. Em termos de aprovação, hoje em dia é tudo bastante rápido. Eu penso, em média, se for um processo sem qualquer tipo de problemas, do início ao fim, estamos a falar de um mês e pouco. Ok, ou seja, a partir do momento em que o cliente escolhe a casa, num mês mais ou menos vai poder fazer a escritura. Sim. É muito rápido. É um mês e meio no máximo. Nós depois temos protocolos com todos os bancos, não é? Que isso ajuda-nos bastante. Sim, nós temos protocolos com praticamente toda a banca e, portanto, conseguimos dar ao cliente um leque muito alargado de propostas e de opções. Portanto, se nós tivermos protocolo com 2 ou 3 bancos, vamos apresentar 2 ou 3 simulações ao cliente e ele não pode sair dali. No nosso caso, nós temos protocolos com quase todos os bancos que trabalham a nível nacional e, portanto, o cliente pode ver toda uma panóplia de opções e então decidir
qual é que realmente é que melhor se enquadra naquilo que ele pretende. Isso é uma mais-valia, porque não obrigamos, entre aspas, que o cliente tenha aqui por ali, porque é com estes que nós temos protocolo só, única e exclusivamente. Não, temos muita oferta em termos de protocolos e os nossos clientes podem decidir quase por aquilo que eles quiserem, se obviamente o banco lhes der viabilidade. Claro, mesmo com bancos que nem sequer têm balcões na trofa, tipo o Banco Inter, por exemplo. Não tem balcão na trofa, mas também trabalhamos com eles, não é? Sim. Não, hoje em dia é tudo muito fácil de se conseguir fazer através das aplicações online. E, portanto, não é pelo facto de nós não termos um balcão local que não vamos trabalhar com aquele banco. Até porque não temos, por exemplo, nós não temos na Trofa, mas temos muito próximo. Temos em Famalicão, temos em Santo Tirso e qualquer coisa também os clientes têm abertura para se deslocar aos locais e que se for necessário. Mas hoje em dia a maior parte das coisas, eles provavelmente têm que ir ao banco 2 ou 3 vezes até finalizar o processo. A partir daí podem tratar tudo online ou até dirigir-se a outra agência qualquer que seja mais próxima de onde vivem ou de onde trabalham e conseguem tratar das coisas na mesma. O que é que acha, não é? Na sua opinião, o que é mais importante na decisão? Imagino que vamos apresentar 4 ou 5 simulações a um cliente, todas diferentes, uma com mais 20 euros, a outra com menos, mas às vezes o que parece menos ou o que parece mais é menos, não é? Certo. Na sua opinião, o que é importante na hora de tomar a decisão, onde é que eu vou fazer o meu crédito? Porque a pessoa vai ficar agarrada a um crédito. Eu ia dizer 30 anos, mas não é verdade, porque os portugueses em média mudam de casa de 10 em 10 anos. Isto é a média nacional. Então vai ficar agarrado 10 anos, digamos assim. O que é mais importante na hora dessa tomada de decisão? Qual é o banco que eu vou escolher? O que é que acha que deve ser o fator determinante? Há 2 ou 3 itens que são importantes verificar. O spread, né? Que toda a gente fala do spread, que é uma coisa que toda a gente pergunta sempre qual é que é o spread, que também obviamente é importante porque convém que seja o mais baixo possível. A TAEG, e essa sim é a taxa mais importante de ver, porque ela soma todos os custos de um crédito, desde comissões de manutenção, seguros de vida, etc., juros, todos os valores que estão englobados no crédito de habitação, essa taxa é calculada, ou melhor, é através dessa taxa que esses valores são calculados. E, portanto, quanto mais baixa essa taxa tiver, mais barato o crédito vai ser. Portanto, estes 2 itens são importantes. Depois, há outras coisas que fazem também a diferença, que é isto que eu estava a dizer, as comissões de manutenção de conta, porque há bancos que têm comissões de manutenção mais altas do que outros, e os seguros de vida, porque também há, consoante a seguradora com quem o banco trabalha, o seguro de vida pode ser mais barato ou mais caro. Portanto, terem atenção estes itens que são assim os mais importantes mesmo, aqueles que são o red light, não é? Para perceberem que se estes itens forem mais baixos, eu vou pagar menos pelo meu crédito. Se o seguro de vida aqui, atenção também uma coisa, muitas vezes o seguro de vida é mais caro porque as coberturas também são melhores. E a isso também temos que estar atentos. E pronto, basicamente estes 3 ou 4 itens terem atenção, porque quanto mais reduzidos forem, mais barato vai ficar o nosso crédito. Nós em Portugal não temos muito hábito de taxa fixa, não é? Há países em que isso é... e às vezes, principalmente os jovens, eu percebo agora que estão muito atentos a todos os pormenores e falam nisso, na taxa fixa, na taxa variável, na mista e essas coisas todas. Se calhar a taxa fixa pode não compensar, não é? A taxa fixa tem a vantagem de ser uma taxa que faz com que a prestação não mexa e, portanto, dar a sensação de tranquilidade, ok? Ou seja, se a taxa de juros subir ou descer, a minha prestação vai estar sempre igual e eu vou estar aqui sossegadinho da minha vida, não vou ter problemas. No entanto, é mais cara e, portanto, a pessoa sai penalizada nesse sentido.
A taxa mista acaba por ser o que está a ser mais comercializado hoje em dia, porque, lá está, dá aquela tranquilidade nos primeiros anos, porque para a pessoa se ir habituando a pagar e ter aquelas despesas, etc. E depois, ao fim desse período, volta-se à taxa variável. Tendo em conta que neste momento a taxa variável está a descer, acaba por ser vantajoso fazer a taxa mista, porque não está preso, não é, para o prazo total do financiamento àquela taxa em si. E depois, no final do período de taxa mista, pode sempre renegociar com o banco e manter a taxa mista, a taxa fixa, ou então fazer uma transferência, ou aquilo que decidir. Mas há pessoas que efetivamente querem segurança e não se importam de pagar mais e fazer a taxa fixa. E muito bem. Quem tem mais tendência a fazer esse tipo de financiamento são pessoas que já com mais alguma idade, que apesar de já terem a vida estável, querem efetivamente serenidade, tranquilidade e saber que nos anos futuros, não é, que já não vão para novos, como se costuma dizer, não vão ter problemas quando deixarem de trabalhar e etc. de pagar o crédito de habitação, se ainda tiverem crédito para pagar. Sim, porque nós efetivamente estamos a viver uma altura muito tranquila, não é? Uma coisa em que a Euribor está muito baixinha, está tudo. Mas efetivamente essas pessoas com mais idade já viveram uma altura em que tivemos taxas de 5 ponto não sei quantos, não é? Exatamente. E que subiu muito as prestações. Mas qualquer pessoa que hoje tem uma taxa variável pode, a qualquer momento, renegociar o crédito e fazer uma taxa fixa. Sim, os bancos não são não são como é que é dizer, estanques, não é? A negociar com os clientes. O cliente, se tiver interesse em alterar o tipo de taxa ou o tipo de crédito, pode sempre ir falar com o banco e tentar fazer uma alteração. Se eventualmente o banco não alinhar, entre aspas, naquilo que o cliente pretende, temos as transferências de crédito, onde pode ir procurar uma oferta dentro daquilo que é o que está à procura. Pronto, e faz a transferência de crédito. Também é um procedimento muito simples, menos demorado do que um crédito de habitação normal, e, portanto, porque não há necessidade de fazer os direitos de preferência, pronto, uma série de dias que são necessários para tratar de determinadas documentações que nas transferências já existem e que tornam o processo mais célere. Portanto, hoje em dia está tudo muito diferente, porque há 20 ou 30 ou 40 anos atrás uma pessoa fazia um financiamento e ficava com o financiamento, era para a vida. Está contratado, não pensava mais naquilo, só tinha a preocupação de pagar a prestação. Hoje em dia não. As pessoas estão de tal forma informadas que sabem que eu estou bem aqui hoje, mas amanhã, se não estiver, eu tenho outras alternativas. E pronto, daí que a intermediação de crédito tenha se tornado tão procurada, não é? E tenha tido uma evolução tão grande nos últimos tempos, porque as pessoas procuram mesmo este tipo de serviço. Muito bem, acho que temos este assunto devidamente esclarecido. Mas eu tenho uma pergunta final para si. E que tem mais a ver efetivamente com trabalhar na era da trofa. Ok. A Alexandra está na era desde 2014 e são 11 anos de trabalho. Em 11 anos vive-se imensas coisas, não é? Certíssimo. Conseguimos... eu acho que no nosso ramo vive-se mais tempo no trabalho do que fora, muitas vezes, não é? É verdade. E sem dúvida que é um grande contributo para a equipa. Acho que além de ser muito boa naquilo que faz, que é, e isso vê-se pelo crescimento do nosso crédito de habitação, é muito boa naquilo que faz, também é um excelente elemento para trabalhar em equipa. Acho que tem uma capacidade extraordinária, que é, se alguma coisa correr mal, passado um dia já não é nada, Isso é verdade. está tudo bem, chega lá sorridente sempre, assim um sorriso luminoso que ajuda porque faz falta termos gente a sorrir à nossa volta e então ajuda a equipa a subir, não é? A ficar mais alegre. Também veste a camisola, veste mesmo, sentimos todos isso, que veste a camisola.
Enfim, acho que é um excelente elemento que contribui imenso para nós. Muito obrigada, Amélia. Fico muito sensibilizada por ter de saber isto, não é? De si, que tem essa imagem e essa ideia de mim. Tenho, e acho que é mesmo um elemento-chave para nós, em todos os sentidos. E agora eu queria saber o que é que a motiva a trabalhar todos os dias, o que é que a motiva a estar na mesma empresa há 11 anos com essa mesma dedicação e esse mesmo amor pela camisola. Eu gosto muito do que eu faço. O trabalho em si, para algumas pessoas pode ser extremamente aborrecido, pode ser, pronto, muito chato e etc, mas eu gosto muito do que faço. E depois temos uma equipa extraordinária. E não estou a dizer isto só porque estou aqui a fazer um podcast ou porque estou a falar consigo. Temos mesmo um ambiente extraordinário. E, portanto, isso faz com que haja toda uma vontade de me levantar todos os dias e ir trabalhar. Porque vou estar com pessoas de quem eu gosto, fazer uma coisa que eu gosto e, portanto, isso é chave para eu continuar aqui e, se tudo correr bem, até aos 66 anos. Também espero. No mínimo. No mínimo. Se tiver a correr bem, eu até prefiro continuar a trabalhar. Vamos todos trabalhar de andarilho. Sim, exatamente. Não, é isso. Nós temos uma equipa muito, muito boa em termos de ambiente. Toda a gente se dá bem. Claro que não somos uma equipa perfeita e às vezes temos assim as nossas quesilhasitas, mas lá está. A maior parte das vezes, vou utilizar aqui esta expressão muito portuguesa, incha, desincha e passa. E portanto, e depois conseguimos continuar todos a trabalhar com bom ambiente, as pessoas são divertidas, alinham em tudo, seja para trabalhar, seja para convívios. Portanto, acho que temos excelentes condições de trabalho. E por isso é isso que me motiva a continuar a trabalhar aqui. Já tive propostas de outros sítios e não aceitei, porque eu não sei para o que é que vou e não é o dinheiro que me move, única e exclusivamente, e portanto, para que é que eu vou trocar se eu aqui estou bem a todos os níveis? E não sei, e é difícil encontrar, suponho eu, pelo aquilo que vou falando, sítios com tão bom ambiente de trabalho, e portanto, a equipa que vence não se mexe, e portanto vamos nos manter todos assim. Ok, obrigada, Alexandra. Nada, obrigada eu. Por estar aqui hoje comigo e obrigada por estes anos todos. Muito obrigada. Obrigado por terem assistido ao episódio. Se conhecerem alguém a quem o conteúdo possa ser útil, partilhem diretamente. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.